Quem vos fala, Denilson. Nós somos o administrador desse canal, o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, pessoal. Os livros apócrifos. Apócrifos vem do grego, né, pessoal? Livros escondidos, proibidos, né? Eu botei proibidos ali, mas é livro escondido. Esses são os livros apócrifos, ó. Nossa, tá tudo marcadinho aqui, cheio de papelzinho marcando. Esse é um dos volumes, tá? São 3 volumes e que a gente faz a leitura cotidianamente, né? Ou de um assunto do apócrifo, ou trazemos informações importantes para vocês. E para começar, e como de praxe, Bíblia Dalit. Essa Bíblia Dalit é uma Bíblia escrita por um rabino messiânico, e eu venho trazendo as boas novas para vocês. As boas novas, elas passam pelo Mashiach, e o Mashiach, como todos nós fomos engranados aqui no Brasil, né? O nome verdadeiro dele é Emanuel Yahushua, tá vendo aí, ó? Emanuel Yahushua é o nome do verdadeiro, o nome verdadeiro daqueles que você chama de Jesus. Ele foi trocado pela igreja romana, né? Pelo imperador. Pessoal, a gente tem explicado isso sempre no canal, né? Então vamos pegar para vocês hoje nós vamos falar para vocês sobre essa invenção chamada evangelho. Você sabia que essa palavra evangelho foi uma palavra inventada? E que evangelho está ligado a um nome de uma família? O sobrenome evangelho, ele foi uma homenagem que Constantino fez ao seu imperador, ao seu chefe de exército. E esse camarada, ele era muito, muito, muito cruel. E ele só perseguia os que eram do caminho. Ah, do caminho, né? Você quer saber o que é do caminho? O nome das pessoas que passaram a seguir a Yahushua passaram a ser os seguidores do caminho. Antes da palavra evangelho, antes da palavra cristão, né? Não tem, você não chama de cristão, que eu sou evangélico, eu sou cristão, tu tá sendo enganado. Você evangélico tá sendo enganado, tá caindo na treta, tá caindo na lábia. E a gente vai provar para você que essa igreja manipulou as informações de todos vocês e enganou vocês. Todas essas igrejas enganam vocês. Me perdoe falar assim, catolicismo, né, evangélicos, tudo isso é engano. Então, o Mashiach, chamado Yahushua, que vocês viram o nome quase da agora, ele foi perseguido e foi morto tanto pelos políticos judeus como pelo Império Romano. Porque Pilatos representava o Império Romano e Herodes Herodes representava o governo de Jerusalém, o governo de Israel. Todos esses nomes foram trocados, gente. Israel, Jerusalém, Pilatos, esses nomes todos são fictícios. Porque é complicado e é fácil falar, primeiro passando pelo nosso dialeto, nosso idioma. Eu tenho uma série de informações aqui, cara, que vai deixar vocês de cabelo em pé. Vamos falar primeiro do caminho? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, logo quando a igreja primitiva, que eles chamam de igreja primitiva, eles chamam de igreja, não é a igreja. A palavra não é igreja. Igreja foi inventada pela igreja católica. Igrejas são pessoas do caminho, e começaram a seguir os ensinamentos do Mashiach e Yahushua. Eles trocaram tudo, gente. O Constantino trocou tudo. Hoje, se você vai a uma igreja, você diz que você é evangélico, e você diz que busca o Espírito Santo, tudo isso aí foi invenção, é invenção. Mas, infelizmente, as pessoas não querem ouvir, elas não querem entender. Se elas quisessem entender, elas iam sair desses enganos que são essas igrejas. Nada contra as igrejas, pessoal, nada contra a instituição universal, Deus é amor, Brasil para Cristo, nada. Eles prestam um serviço social? Sim, prestam serviço social, é um toma lá da cá. Pessoas se libertam dos vícios? Claro que tem pessoas que se libertam dos vícios. Pessoas alcançam milagre nesse lugar? Claro que alcança milagre nesse lugar. Ué, Denilson, mas como assim? O nome não está errado? Mas o próprio
o próprio Yahushua falou, o próprio Messias, o dono da verdade, falou que muitos seriam enganados. Muitos seriam enganados e poucos seriam os despertos. E vocês têm que despertar, cara. É assim, o canal, ele tá aqui para falar algumas coisas para você, talvez vocês não gostem. Talvez vocês não aceitem. Sobre a mentira do Espírito Santo, a trindade que é pregada nas igrejas evangélicas, sobre o dízimo, sobre pastores, sobre estudo de teologia. Todos esses ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana junto com a Grécia. A nossa cultura é toda grega. Ou grega ou romana. Claro que tem uma mistura de quase tudo. Não sei como aconteceu isso, mas é bom vocês começarem a olhar para a história, gente. Se vocês não olharem para a história, você que é um membro fiel de uma igreja, você que é diácono, diaconisa, você que é obreiro, obreira, missionário, missionária. Para com isso, gente. Para com isso, aprenda a verdade, seja humilde. Tenha a humildade de aprender. Eu tive que ter humildade para aprender. Eu era pastor da Igreja Universal. Mas eu achava que o que eu estava sabendo era tudo. Aí então foi quando eu examinei as Escrituras. Aí foi quando nós encontramos. Não quero fazer com que você, entre aspas, volte para o mundo. Nada disso. Deixar os vícios é um dever seu. Ser um bom esposo e uma boa esposa é um dever nosso, de sociedade. Ser justo não é ser santo. Não existe santo, nós somos fruto de pecados. E não tem como a gente pagar o Pai. Sabe qual é a forma que a gente tem de retribuir tudo isso aí que o Pai nos deu? Que é a água, a luz, a vida. É o adorando, é verdadeira adoração. E a adoração não está nos templos de parede, não está nas indulgências que você paga, está em você espiritualmente, se elevar a Ele, porque existiu alguém que já pagou tudo por você. Você sabe quando você já esteve numa roda, né? Muitos de vocês já tiveram uma roda, em que veio a conta, o garçom trouxe a conta, e uma pessoa falou assim, não, deixa comigo, ó, ninguém paga não, eu vou pagar. E essa pessoa pegou o dinheiro e foi lá e pagou tudo. Você consumiu coisa pra cá, tu já viu esses lances que acontecem? O cara vai lá e pum, paga tudo. Você fica assim olhando pro cara assim, por que esse cara pagou tudo, cara? Tem gente até que briga, né? Não, eu quero pagar também e tal. Não. É por minha conta. Então, o Messias já pagou tudo que você, tudo. O teu jejum, a tua oração, ele já pagou os teus pecados, ele já pagou o pecado da humanidade, toda a humanidade. Ele foi o Cordeiro, ele se deu por você e por mim. Então agora eu não preciso de representante nenhum mais aqui na terra. Vocês não precisam de pastor, vocês não precisam de padre, você não precisa de pai de santo, você não precisa de guru, você não precisa de mestre, você não precisa de absolutamente nada, a não ser se interligar com a sua glândula pineal, com a sua mente, ao Altíssimo, os verdadeiros adoradores. Quando ele veio, tudo isso que aconteceu na Bíblia, gente, foi do passado. Isso é uma história. Isso aconteceu no passado. O passado para você ver hoje. Hoje ele não vai descer aqui para você e se materializar, não. Mas o legado, ele falou que o reino dele, o reino de Deus é dentro da gente. Você quer encontrar ele? Você não vai encontrar ele na igreja. Não vai. Você não vai encontrar ele dentro das igrejas. Você não vai encontrar ele naquela música bonita que você canta, que eles chamam de músicas gospel. Você não vai encontrar ele. Você vai encontrar quando você o adorar em espírito e em verdade. Não adianta você pagar penitência. Não adianta você ir para o culto do Espírito Santo que você vai. Aquilo ali é para você, tá enganando a você mesmo. Entendeu? Você está dizendo que o Espírito Santo não existe? Eu disse que o Ruach Kadosh, que é em hebraico, ele existe sim. Mas o Ruach Kadosh não é isso que vocês estão pensando. O Ruach Kadosh é o presente, ele está presente, ele está aqui agora. Ó. Está aqui, está aí onde você está vendo ele. Ele está em todo lugar, é presente. Eles mudaram, os rabinos e os padres mudaram o esclarecimento das coisas. O Ruach, o Espírito do Pai, ele está presente no seu dia a dia agora. Ele é o presente, ele não é nem no futuro e nem no passado. Ele é o presente. As pessoas vivem ou no futuro ou vivem no passado.
Os evangélicos, eles vivem no passado. Já algumas pessoas vivem no futuro, mas nunca no presente, no hoje, no agora. Você viveu agora intensamente. Você foi feito para desfrutar da vida. Você não foi feito para ser um religioso, para ser um separado, como eles dizem, né? Não, meus amigos, não é isso não. Olha aí, olha o nome, e eu queria falar, eu estou com tanta informação aqui sobre os concílios da Igreja Romana, porque eu tenho que falar da Igreja Romana, porque ela é o início de tudo. A Igreja Romana, ela reescreveu a história dos pergaminhos com as ideologias de um cara chamado Constantino. Cara, esse cara eu vou te contar, rapaz. E o Shaul, que é o Paulo, que a gente vai ver aqui, ó, vou aumentar aqui para você ver, lá no livro de Coríntios, Atos dos Apóstolos, aqui, ó, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 1, ó. Entremente, Saulo é convertido por Jesus, tá? O nome tá Jesus porque a Igreja Romana que traduziu isso aí. Entremente, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Então Paulo perseguia. Paulo, ele era um fariseu. Ele foi contratado, e ele é benjamita. Ele foi contratado para matar todo aquele que acreditava no Messias chamado Yahushua. Todo mundo que acreditava, ele perseguia e matava. Ele era um agente tanto de Roma, paz meus senhores, como dos Sinédrio, do governo de Israel. Ele fazia as duas mãos, e ele era um fariseuzaço. O que é fariseu, gente? É aquele que adotava a lei de Moisés, a Torá, os 5 livros da lei. A Torá, a lei de Moisés, foi feita para ordenar um povo. É isso que as pessoas não entendem. Eles pensam que é espiritual, e não é. Leis são um conjunto de regras criado para ordenar uma sociedade. Nós temos o 5º artigo, o artigo 5º da nossa Constituição, que é o maior artigo que nós temos. Ele tem uma série de imposições, o direito de ir e vir, o direito de expressão oculto, porque se eu estou podendo falar aqui agora, é porque eu tenho liberdade, mas num regime ditador, num regime comunista, eu não vou poder falar isso abertamente. Eu não vou poder pregar sobre libertação, sobre liberdade. Liberdade para você falar a verdade para as pessoas. Não tem como. Então vamos aproveitar os últimos dias, porque para que a besta possa reinar, ela não vai reinar no regime democrático. A besta não vai deixar você pensar. Ela não deixa você pensar. Ela impõe. Por exemplo, você agora que está dentro da igreja, você não pode pensar. Você que é evangélico, você não tem como pensar. Primeiro porque você está sendo inundado de informações mentirosas. Informações falsas. Pensamentos ideológicos de pessoas que fizeram teologia, grego, e fizeram o estudo das catequeses. E aí você não conhece, as pessoas não... Enfim, é impressionante. Eu também não conhecia. As pessoas não conhecem como surgiu esse movimento chamado evangélico, cara. É impressionante. Se você parar um pouquinho, você que está aí me vendo, você pode até duvidar de mim, você tem todo o direito de duvidar das minhas palavras. Vai pelo amor do Pai, fala, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Veja lá os concílios da Igreja Romana e você vai entender. Eu vou ler para vocês aqui, eu leio para vocês. Olha aí, ó. Entremente Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote aí, ó. Olha olha a religião perseguindo as pessoas livres, as pessoas que queriam acreditar no Messias. Olha aí, ó. Aí ele pediu uma carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, ó. Olha o nome da religião que era antigamente, ó. Antes da Igreja Católica tomar conta, ó. Homens e mulheres que pertencem ao caminho. Você que é evangélico, você que é católico, você que acha que está seguindo as boas novas, você está enganado. Se você realmente quer seguir o Mashiach, se você quer seguir aquele que se levantou contra tudo isso que está aí, você tem que ser do caminho. Qual o caminho? O caminho da verdade. Homens e mulheres do caminho. Essa era a religião. O Constantino, quando ele viu a cruz no céu,
que ele se converteu, ele estava matando todo mundo, matando os cristãos todinho. Aí ele se converteu. E aí ele parou, porque esses do caminho, os do caminho, estavam invadindo Roma, invadindo Atenas, invadindo a Grécia, Antioquia, Índia, estavam invadindo todos os lugares e levando essa palavra que eu estou falando para vocês aqui, ó. Eles estavam levando o movimento começou a aumentar de novo, porque o Messias está voltando, ele vai voltar, e isso tem que ser propagado para as pessoas, porque elas têm que conhecer o caminho, e o caminho é Yahushua. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é Jesus não, esse nome Jesus, ele foi feito para te enganar, meu irmão. Jesus é um nome para te enganar. Jesus é um nome para te enganar, e todos aqueles que estão proferindo o nome de Jesus estão no engano. É difícil falar isso. Foi difícil para mim, como pastor, poder falar isso, porque eu já vi cura em nome de Jesus, eu já vi milagres em nome de Jesus, mas eu descobri que esse nome Jesus foi inventado por um camarada chamado... Não foi ele particularmente, né? O nome que os gregos, quando entraram em Jerusalém, tomaram os manuscritos, era Ieso. Iesus. O sus, do Iesus, quer dizer porco, cavalo. Então, eles estavam adorando porco e cavalo. Aí depois botou a letra J, porque a letra J não existe no aramaico e no hebraico. Não existe. Logo, se a letra J não existe no aramaico e no hebraico, o nome não pode ser Jesus. E se você está adorando Jesus, você está na mentira. Ah, mas tem transliteração, Denilson, tem tradução. Gente, vocês já estudaram nessa gramática inventada pelos padres, porque a sua língua foi inventada pelos padres. Claro que foi a autorização de Arro, mas foi inventada pelos padres. Essa língua, se você procurar, ela não existe. A nossa língua é inexistente. Assim como o nosso idioma, que é o verdadeiro hebraico, e o nosso povo, que eles tornaram o nosso povo invisível. Eles tornaram os remanescentes de invisível, ou seja, um povo inexistente. Se você procurar, onde estão as 12 tribos de Israel? Onde estão as 14, nem 12, 14 tribos de Israel? Onde está esse povo? Cadê esse povo? Não, mas só tem um povo que vocês veem, que é o que está lá em Israel, lá na faixa de Gaza, que não é o país chamado Israel. Ali foi criado em 1948. E que esses cristãos, né, das igrejas viajam, gastam dinheiro, fortuna, para entrar numa maquete, num lugar que eles não deveriam estar ali. Aquilo foi criado para justamente enganar as pessoas. Enganar você, meu amigo, que é cristão, que é crente, que é evangélico, que está no passo do reteté. Dançando passo em reteté. Se você vê os pontos afros, as crenças afro, como se faz para um demônio entrar no corpo da pessoa, eles começam a girar, girar, girar. É o que está sendo feito dentro das igrejas. A tal da Shekinah. Puxa, gente, quando é que vocês vão acordar? Quando é que esse povo vai acordar? E por que está sendo dada essa oportunidade? Para que vocês acordem. Então lembre-se, o pessoal era do caminho. O nome, por isso que esse nome... E por que você está falando isso, Denilson? Porque essa palavra evangelho não existe. É isso que eu estou te falando. Assim como Jesus é mentiroso, a palavra evangelho também é mentirosa. A palavra evangelho, evangelista, ela é uma palavra inexistente. Meu povo, acorda. Acorda, pessoal. Olha aí, ó. Olha só. Eu comecei a fazer umas pesquisas. A gente sempre faz pesquisa, né? Deixa eu tirar daqui dessa página aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês impressionante. Olha aqui. Vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui. Bom, eu comecei procurando no Google onde surgiu a palavra evangelho. Eu comecei perguntando no Google, onde você tem um celular? Tem um celular? Procura assim, onde surgiu a palavra evangelho? Vai surgir para você. É uma pesquisa onde surgiu, ó. Evangelho deriva do grego. Gente, por favor, pessoal, olha só. Por favor, deixa eu aumentar aqui. Vocês são pessoas inteligentes, não são? Eu creio que vocês são pessoas inteligentes.
Eu creio de verdade. E a gente tem que... O que a gente tem que fazer, pessoal? Gente, a gente tem que... O Hélio falou comigo, um beijo, meu irmão Hélio. A gente tem que matar a cobra. Não é mostrar o pau. A gente tem que mostrar a cobra morta. Nós fomos ensinados a matar a cobra e mostrar o pau, porque a cobra pode ter fugido. De repente você não matou a cobra nenhuma. É uma invenção. Você tem que mostrar a cobra morta. Entendeu? Com a visão? Ó, olha aqui, ó. A palavra em grego, a palavra evangelho deriva do grego. Então ela não tem nada a ver com o povo, ela não é hebraica, ela não é aramaica, ela é uma mentira dos gregos. Gente, é uma mentira dos gregos. A palavra evangelho ela é do grego. O que o grego tem a ver com as palavras escrituras sagradas? O que o grego tem a ver com os manuscritos dos povos do caminho? O que eles têm a ver? Absolutamente nada. Eles roubaram a cultura de um país. Eles roubaram a cultura de um país. E ao roubar a cultura de um país, eles introduziram a cultura deles porque eles eram povos dominadores. Os senhores estão de boca aberta? Os senhores estão parados? Tem mais coisa aí. Ela deriva do grego. Aí tem uma palavra aqui que eu não sei pronunciar em grego, que eu não falo grego, a qual, por sua vez, segundo as definições do dicionário do grego do Novo Testamento, que essa palavra também, testamento, veio desde o grego, de Carlos Rusconi, seria composta da união de dois vocábulos, o grego eu e o português. Então, obviamente, pessoal, Denilson, o que você quer dizer com isso? Então você vai pegando, hein? Os nomes das pessoas que serviam a Yahushua se chamam os do caminho. Que caminho? Caminho da verdade da vida, chamado Yahushua. Pera aí que tem mais. Aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse camarada aqui? Esse daqui, Constantino. Constantino foi um cara, esse malandro aqui, esse camarada aqui, esse cara é muito inteligente, gente. Esse cara, ele é muito inteligente. Ele montou os concílios e ele chamou... O que é concílio dele? Chamou a galera toda de todos os mundos, que a igreja começou a vender a imagem dela, né? Tava perdendo o chão para os do caminho. Então eles tinham que acabar com os do caminho sem que houvesse morte. Porque quanto mais eles matavam os cristãos, entre aspas, porque essa palavra Cristo é grego, quanto eles matavam mais os do caminho, os seguidores de Yahushua, mais eles cresciam. Quanto eles mais batiam, mais cresciam. Então ele falou, pô, eu não posso vencer meu inimigo. Na ideia dele. Por isso que existe a frase, se você não pode vencer seu inimigo, alie-se a ele. Fique junto com ele para você derrotá-lo. E é isso que ele fez, estrategista. Fingiu que viu uma cruz no céu. E aí se converteu aos do caminho. Só que ele era um cara idólatra. Ele adorava as imagens dele, ele tinha o culto pagão dele. Mas ele queria reformular o governo romano, porque o governo romano estava em queda livre. E você tem que estudar essa história. Você, evangélico, tem que estudar isso, porque eu vou falar de Lutero para vocês. O que Lutero representou para a igreja evangélica, para as pessoas, para as igrejas que estão hoje no mundo, pregando Jesus para a torta e direita aí para as pessoas, enganando as pessoas. É isso que eu estou te falando, estou enganando as pessoas. Me perdoe, você que é evangélico, me perdoe. Se você está vendo esse vídeo aqui, acho que você agora vai acordar. Mas não para você largar de tudo e desanimar, não. É para você conhecer a verdade. É para você conhecer a verdade. Beleza? Vamos mais um pouquinho aqui adiante aqui, que eu quero falar disso aqui, ó. Vamos mudar mais um pouquinho. Como surgiu a língua portuguesa? Por que tem a ver língua portuguesa com o evangelho, com os do caminho? O que tem a ver? Gente, a nossa língua foi inventada pelos padres. A nossa língua, ela é uma junção de tamoio, tupiniquim, tupinambá, yanomami. É uma junção de todas as línguas indígenas, mais um montão de língua árabe, para eles concluírem, cara, os caras não são burros, eles fizeram e montaram essa língua. Só que essa língua, ela é falada, mas o significado dela você tem que ir no dicionário. E o dicionário está em latim. E latim é uma língua extinta no mundo. Mas o latim se fala dentro do Vaticano. País esse que conseguiu
sobreviver aos tempos de império, e eles continuam um império no mundo, e muitas pessoas foram mortas por esse sistema. Eu não preciso nem falar, gente. Vocês já ouviram falar sobre a Inquisição e sobre várias perseguições? Cara, eles são terríveis. Tem um filme Santo Grau, que vocês podem ver ele, mas vejam com crítica, né? Porque ele fala do Santo Grau, até diz que Jesus teve uma filha, que o Santo Grau era a filha de Jesus, que a igreja protegeu, para não deixar e mostrar para o mundo que Jesus foi um homem comum e teve uma mulher. E nesse filme diz que até Jesus estava com Maria Madalena, que o filho de Jesus era com Maria Madalena. Olha só a história que esses caras estão inventando. De certa forma, eles esconderam uma história que eles viam, estrategicamente eles viriam trazer à tona aqui agora. Porque se saísse para todo mundo, né, provavelmente que Jesus tivesse filho e o filho de Jesus estivesse vivo, o filho de Jesus seria o herdeiro. Só que não é isso não, tá, pessoal? O Yahushua morreu mesmo, mataram ele, não teve mulher, não teve filho, não teve nada. Ele veio só para cumprir a missão dele. Qual era a missão? Pagar a nossa conta. Ele pagou a nossa conta. E mesmo assim, ainda depois trocaram o nome dele, deram mulher para ele, estão fazendo barbaridade, estão cobrando dinheiro, pagando indulgência. Aí o Lutero veio, fingiu que se separou da Igreja Católica para criar essas células, esses núcleos que são igrejas evangélicas. E que tem esses homens que se dizem pastor que não são, se dizem bispos e não são, se dizem apóstolos e não são, não tem nada a ver. E padres, porque há um só, você tem que chamar de pai, que é Yahu. Padre quer dizer pai em italiano. Se você não sabe, está sabendo aqui agora. Então surgiu o latim, o idioma falado pelos romanos. O latim era o idioma falado pelos romanos. Os romanos não falavam hebraico, não falavam aramaico, só falavam o latim. E era a língua, o latim era a língua que se comunicava com o hebraico e com o aramaico. Inclusive, o Jesus, ou o Yahushua, que nós conhecemos, ele não falava o hebraico, ele falava o aramaico, porque hebraico foi uma língua muito antiga e extinta. Não sou nenhum professor de história não, tá, pessoal? Sou apenas um leitor, como os senhores. E só pesquisa que todo mundo vê e está aberta aí. Só que as pessoas se interessam, né? Se fosse falar de Big Brother, as pessoas estavam querendo ver, né? Se fosse falar da vida dos outros, as pessoas queriam ver. Se fosse falar de coisa terrível, de destruição, as pessoas queriam ver. Que as pessoas parecem que querem ver o fim do mundo. Todo mundo quer ver o fim do mundo. Todo mundo quer estar presente no fim do mundo. Mas não querem conhecer o caminho da verdade, a verdade que tem que acontecer. Para o final acontecer, todos terão que ouvir a verdade. Porque a verdade é Yahushua. Ele disse, eu sou o caminho. O que é caminho? A estrada que leva a um lugar. A verdade é aquilo que não é mentira. E a vida? Vida é o espaço entre o nascimento e a morte. Todos esses três elementos aí se chama-se Yahushua. Ele não é religião. Ele não está na tua igreja. A gente não consegue acessar ele através das igrejas, através das preces que você faz na igreja, através das cantorias. Não tem como. Ele nem escuta isso, essas cantorias que você está vendo cantando, se cantarolando. Não está cantando, ele não habita lá. E os anjos caídos sabem disso. Eles estão enganando vocês. Olha aí, ó. Então, vamos lá de novo, vamos ler aqui, ó. A língua, idioma falado pelos romanos que se situavam no estado da Península Itálica, o Lácio, por serem navegantes, esse povo que explorava novas terras para conquistar, se utilizava da forma vulgar da língua para se comunicar. Logo, o português se originou dessa vertente, uma forma vulgar de se comunicar. Se você hoje chegar e for falar com um gringo, né, um estrangeiro, você fazendo gesto, você consegue falar com os caras. Quantas pessoas vivem fora do Brasil aí fazendo gesto, mímica? E as pessoas vão, o cara chega aqui e vai perguntar, se pergunta para você em inglês, não sei, não falo inglês. Eu arranho um pouquinho de inglês, espanhol, italiano, alemão. Então, através das mímicas, essa palavra, essa nossa língua foi formada. Tem mais história aí, mas o tema desse vídeo é sobre o Evangelho. Olha aqui, ó. Antigamente, o aramaico era falado pelos babilônicos e pelos sírios por todo o povo daquela região, com diferentes dialetos. Inclusive os judeus
depois do exílio babilônico, Israel foi presa e foi levada, como todo mundo foi levado como refém lá para a Babilônia. Aí teve o Jeremias, Jeremiarro, o Ezequiarro, que é o Ezequiel, o Isaías, o Yeshamiarro, todos eles que mudaram os nomes dele, foram presos, ficaram cativos lá nessa terra chamada Babilônia. Então você já viu que já mudou, né? Já mudou o dialeto. Eles foram raptados, mais uma vez foram raptados, antes de ser raptados para vir para o Brasil. Então os povos daquela de diferentes dialetos, inclusive os judeus, depois do exílio babilônico, acabaram deixando de falar o hebraico e adotando o aramaico, que era a língua universalmente falada na região. Então, antes do Messias vir, chamado Yahushua, aqueles que botaram o apelido de Jesus, esse nome fake news, o aramaico já tinha sufocado a língua hebraica, que era a língua nativa dos descendentes de Abraão. Os senhores estão entendendo, gente? Como é que a coisa não é difícil de entender. Aqui, ó, essa é a capa do nosso vídeo. Olha só, o brasão da família Evangelho. Brasão, gente. Se você vê o seu sobrenome, meu sobrenome é Moreira. Então cada família na Espanha na Espanha e Portugal tem um brasão que representa a família. Esse é o brasão que representa a família Evangelho. Eu pergunto para os senhores agora, cadê o brasão de Yahushua? Existe o brasão de Yahushua? Não existe o brasão de Yahushua, gente. Tá entendendo o que eu estou falando? Não existe brasão. Então esse nome Evangelho é um nome mentiroso. É uma mentira, gente, para te enganar, cara. Olha aí, ó, brasão evangélico. Aqui, ó, brasão, ó, o brasão como é que ele é, ó. Pode procurar aí, pode casar, o brasão evangélico, família Evangelho. Isso nos conota a história que a gente não consegue encontrar com facilidade no Google. Aí você vai ter que pesquisar. Existia um homem, um general, que trabalhava com Constantino, que ele era um sanguinário, um assassino. E o sobrenome dele era Evangelho. Era da família Evangelho. E aí ele começou, tu vê, né? Os do caminho para Evangelho. Que diferença, né? Os do caminho para Evangelho. Foi isso que ele fez. Ele substituiu. Meus irmãos. Ele substituiu o nome Os do Caminho e colocou em homenagem a esse general a palavra Evangelho. E aí, todo mundo diz, eu sou evangélico, o evangelista, tá tudo relacionado, né? Derivante, né? Nessa língua nossa portuguesa. E aí você está sendo enganado aí com esse sistema chamado sistema evangélico. Paz, meus senhores. Agora vamos saber a origem dos brasões. Vocês conhecem esse brasão aqui, não conhecem? Esse brasão ele está em todos os documentos que você tem. Todos os documentos existe um brasão como esse aqui, o brasão do Brasil. Na sua identidade, no seu CPF, na sua carteira de trabalho, nos contratos que você tem, tudo tem esse brasão. O que é o brasão? O que significa o brasão? O brasão, os brasões está na Europa por volta do ano, olha só, 1100 no calendário gregoriano. 1100 foi anos antes do nascimento do Messias. Ué, Denilson, como assim? Ele não nasceu no ano zero? Não, gente. Ele não nasceu no ano zero. O Messias, como vocês foram enganados, né, ele não nasceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás aconteceu o dilúvio. O dilúvio é o ano zero, mas vocês continuam com essa mentalidade pensando que o ano zero foi na morte do Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Não foi. Ali eles mudaram também o calendário. O calendário que você segue, 2023, o nosso calendário, as nossas estações, os nomes da estação, os nomes dos dias da semana, os nomes da hora. Inclusive o mês de julho é em homenagem a Júlio César, você sabia disso? Agosto também é homenagem, todos os nomes são homenagem a um imperador romano. Janu é o nome do Deus em que o Constantino acreditava, por isso que você fala que é Janu. Gente, mas Denilson, estamos embanhados em paganismo. É isso aí, cara, é isso aí, ó, show. Agora você está começando a aprender que você indo para um sistema desse evangélico, você está fazendo a mesma coisa que um cara que adora imagem. Você é um idólatra, você é um enganado. Você é um enganado.
A origem dos brasões está na Europa por volta do ano de 1100. E no início, ele deve ter sido uma forma de homenagear, olha, homenagear os cavaleiros que tiveram grandes atos de coragem. Por volta do século XIV, os brasões passaram a ser pintados e costurados nas malhas das proteções usadas, tarará, tarará, tarará. E aí você vai ter que pesquisar para saber. Que isso, Denilson? Tá vendo como é que é fácil explicar o que é um engano? Aí eles, que eles encontra resposta ao que nós estamos falando aqui? Eles falam assim, mas esses nomes aí podem ter sido inventados para tirar a gente do caminho, para fazer vocês desviar do caminho de Jesus. É assim que eles falam. É assim que as pessoas falam, inventam um montão de outros nomes. Mas sabe por que nós temos a certeza? Você pode fazer isso. Você sabe fazer prece? É porque até essa palavra prece foi ligada a uma coisa ruim. As pessoas na igreja falam oração, né? Oração é um discurso na língua portuguesa. Você está falando de prece, é você invocar. As mãos assim, essas mãos juntas assim, ela dá sinal de submissão. Isso foi criado pelos líderes dos escravos, para eles colocarem a mão assim, ou a mão assim. Quando a polícia rende uma pessoa, a pessoa mostra o quê? As mãos. Isso é psicologia, gente. Porque se você fechar as mãos, se você esconder as mãos para trás, o policial entende que você está guardando alguma coisa que você pode ameaçá-lo. Ele está a serviço da lei. Os senhores estão entendendo como é que funciona? Então, quando você coloca a mão desse jeito, você está dizendo o seguinte, olha, eu tô em preces, eu estou em contato com, eu estou em ato de submissão. Então, minha gente, o que eu quero dizer para todos vocês, que essas informações vocês não vão encontrar em igreja nenhuma. E nem em programa aqui no YouTube, nem em lugar nenhum. Dificilmente você vai encontrar alguém falando dessa forma que eu falo como vocês. Dificilmente. Eu sou melhor? Não sou melhor não. Eu sou gente do povo, rapaz. Eu falo o que o povão fala. Só que eu procuro tirar o difícil e fazer fácil. Eu transformo o difícil em fácil. E foi difícil para eu poder pegar essa visão. Mas depois que eu peguei a visão, a gente consegue transmitir ela da forma correta. Porque eu tenho certeza absoluta que a partir de agora, milhões de pessoas, ao ver esse vídeo, vão falar assim, nossa, rapaz, até essa palavra nossa está ligada à Nossa Senhora. As nossas palavras são todas derivantes, gente, de idioma blasfemo, essa é a realidade. Mas nós falamos ela, o bom dia quer dizer bom diabo. Vitória é uma deusa grega, glória é uma deusa grega. Você está entendendo o que eu estou falando, pessoal? A palavra amém é Amon, a abreviação da adoração de um egípcio. A palavra fé é do deus Pax, mas o nosso dialeto é envolvido de paganismo. É envolvido de paganismo, mas a gente não pode levar o pé da letra e dizer, agora eu vou parar de falar tudo. Não! Você já vai falar, mas você vai falar assim, se você vai falar bom dia, que é o bom dia, você vai falar bom amanhecer. Ótimo, excelente dia. O excelente amanhecer, né? Então assim, a palavra amor é Roma de trás para frente, e Roma era o berço do deus Dine, que era o deus da prostituição. A palavra que pode substituir o amor, compaixão. Então são palavras e palavras que nós estamos mergulhando. Tudo que foi ensinado para a gente tem que rever. Tudo que você aprendeu hoje, você tem que rever. Vamos continuar aqui para a gente poder encerrar aqui. As pessoas não têm paciência de aprender, né? Olha aí, ó. Aqui, ó. Brasão da família Evangelho, ó. Só que tem pessoas que vão entender assim, então é legal, uma família botou o brasão do Evangelho, mas não é isso. A Espanha era um brasão, é porque você não consegue linkar Espanha aos romanos. Lembra daqueles homens, dos pretorianos, guarda pretorianos? Você lembra desses nomes? Pretoriano, procura estudar. Esses pretorianos eram os espanhóis, eram os sanguinários de Roma. Tanto é que quem devastou toda a Europa, toda a América, quem descobriu a América, quem foi? Hein? Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, não foi isso? Foi Colombo? Ele era o quê? Ele era espanhol, cara. Então o Américo Vespúcio, espanhol. O que eles fizeram aqui na América? Vocês têm que ler, gente. Esses caras mataram muito indígena aqui. O povo hebreu que perdeu-se da casa de Israel veio para cá. Mataram todo mundo. Aí é o brasão aí.
O brasão da família. Se você pertence ao Evangelho, você é da família do Evangelho, logo você tem dono, hein? Você pertence a Constantino. Constantino deu essa moral aí deu essa moral pro Evangelho aí, que botou ele perpetuamente e levantou a moral dele, que não tem nada a ver com a Mateus, Marcos, João, que não é o nome verdadeiro, tá? O nome Matitiarros é Marcos e Yohanan, né? O nome verdadeiro em hebraico. Entendeu? Quanta informação, cara. Quanta informação. Aí mandaram isso aqui, ó. Mandaram pra mim aí, ó. Quarta-feira, que Deus abençoe. Esse nome Deus aqui, ó. Esse nome Deus, esse que tá aqui, ó. Quarta-feira, olha a palavra, quarta-feira. Que Deus abençoe o meu dia e o seu dia e todos fazem parte. Bom dia. Feliz quarta-feira. Tranquilo, né? Um coração, que é um símbolo de uma deusa grega. A rosa vermelha, que é um símbolo de uma entidade que muitos chamam até de pombagira. O nome Deus, que é uma abreviação de Zeus, né? Que é um nome blasfemo. O nome de Yahweh, o Yahweh tem um nome, ele não é chamado por Deus, ele é chamado o Criador Altíssimo. E nem de eterno, porque o eterno, ele sempre combateu o Criador. Tem um camarada que falou ontem, um camarada muito conhecido, que falou que tem um bando de louco, falando de que existem dois deuses, que ele acredita piamente na Bíblia. Então, beleza, cara. Se você quer acreditar, beleza. Só que você tem que acreditar, mas você pelo menos tem que estudar um pouquinho, só um pouquinho só. Tem que estudar só um pouquinho a Escritura para você, não estou falando a Bíblia não, Escrituras. Porque dentro da Bíblia contém vestígios da Escritura. Não é toda não, porque ela foi manipulada pela Igreja Católica e pelos 70 copistas. Tá aí, ó. Informação para vocês, brasão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu poder falar com vocês. Palavra Evangelho, tal. Eu acho que ficou aqui mesmo. Ficou aqui mesmo. Bom, gente, tomara que essas informações sirvam para ajudar todos vocês. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, tá, pessoal? Se inscreva no canal que é importante. DRM Rodrigues, D0800, aqui não tem taxa para você pagar para ser membro, né? Aqui você, se você quiser, você pode ajudar, se você não quiser também não tem problema. E vamos em frente, DRM Rodrigues, canal do Livro Apócrifo. Esse que vos fala, Denilson. Você tem uma excelente quarta-feira e hoje às 19 horas teremos a nossa live, tá, pessoal? Vamos falar mais um pouquinho? Você quer que eu fale mais um pouquinho? Deixa aí no comentário se você quer que eu comente mais alguma coisa sobre esse grande engano chamado catolicismo romano junto com evangélicos. Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade para todos vocês. Tomara que vocês ouçam e pesquisem primeiramente. Forte abraço, gente. Tchau.